bem, então agora nós vamos dar sequência ao humanismo, tá? Ao período humanista. E aí nós vamos colocar humanismo #2, beleza? Então, a partir desta aula nós veremos ali a parte literária, a produção literária em que ocorreu nesse movimento aí de transição literária, beleza? Começaremos a falar um pouco sobre os gêneros literários. Lembrando que não venha confundir, tá? Não confunda gênero literário com tipologia, tá bom? Então, tipologia textual narrativa e gênero literário narrativo, ok? Então, isso é dentro do gênero da literatura, certo? Que se subdivide em 4. Então, é o narrativo, o lírico, o épico e o dramático. Hoje nós veremos 3, deixaremos o épico de lado por enquanto. Veremos primeiramente o narrativo, depois vamos para o lírico e depois para o dramático, ok? O épico nós não vamos ver hoje, certo? Então vamos comentar um pouquinho então sobre esse gênero narrativo e o nome que vai ter grande peso nesse movimento literário humanista é Fernão Lopes. Fernão Lopes, nada mais nada menos, ele escrevia o quê? Crônicas, tá? E estas crônicas não tem nada a ver com as crônicas que há hoje, tá? Nos periódicos. Não, totalmente diferente. As crônicas daquela época da antiguidade, elas tinham como propósito relatar os feitos do rei. Então, nada mais nada menos é como se fosse uma biografia, tá? Fernão Lopes, ele ia relatando tudo que o rei fazia. Não só o que havia ali no caso, no palácio, mas também nas aldeias ao redor, tá? Vamos ver aqui, então, um pouquinho sobre isso. A narração é histórica, com detalhes artísticos, óbvio, por isso que é literário. Tinha muitos detalhes, principalmente dos palácios, tá, gente? E também, óbvio, que das aldeias. Então, era da classe mais alta até a mais baixa. Não deixava de lado nada, tá? Mostrava a parte podre como a parte brilhante ali daquela época, ok? Comentava também sobre as festas populares que os reis faziam, tá? As festas que existiam os grandes cavaleiros. Lembrando que ali era uma época que estava saindo ali o medieval e entrando o renascimento, tá bom? Então é nesse período que tudo isso acontece. Tinha que também informar um pouquinho sobre as rebeliões que ocorreram naquela época. E esses textos, então, eles são bem próximos da verossimilhança, tá? Para quem tem dificuldade o que é verossimilhança, nada mais é a verdade ali que há no texto, tá? Então, verossímil, quando o texto é verossímil, é porque nesse texto contém verdades do dia a dia. Algo que acontece na nossa natureza humana de verdade, acontece ali naquele texto, ou que já aconteceu. Algo próximo da realidade. Um fato, algo verídico, beleza? E essas crônicas nós vamos ver aqui que subdivide em 3, tá? A primeira crônica, o rei que era a crônica del rei Dom Pedro. Por conseguinte, a crônica del rei Dom Fernando e depois vem crônica del rei Dom João I. Então, nada mais, nada menos, esses eram os textos do gênero narrativo e quem tem maior peso ali, é óbvio, que é Fernão Lopes. Tá? Então, Fernão Lopes, o nome dele vai aparecer aí provavelmente, ou já apareceu. Fernão Lopes é quem tem peso ali na parte do gênero literário narrativo. Por conseguinte, nós vamos entrar um pouquinho então agora no lírico. Tá? Para quem sabe, nós já vimos aí o gênero lírico, então vamos entender um pouquinho mais a fundo. Entenda o seguinte: no período trovadoresco, ali no trovadorismo, havia o que? As cantigas, ou seja, era como se fossem melodias, né? Poemas com instrumentos musicais. Nesse período humanista, corta. Então, música vai para um lado e poesia, a parte de recitar, vai para outro. Então, começa a dividir, tá? Poema para um lado e música para outro. Quer dizer que as músicas não têm poesia? Não, peraí. Existem músicas, sim, que é praticamente uma poesia. No entanto, é nesse período que surge o poema no papel.
que não tem mais ali acompanhamento de alguns instrumentos musicais, beleza? Certo? Então vamos comentar um pouquinho aí. Durante esse período surgiu um cancioneiro, gente, cancioneiro geral de Garcia Rezende. Então olha só esse nome, Garcia Rezende, beleza? Foi ele que organizou ali os cancioneiros, chega a ser mais de 1000 poemas, e esses 1000 poemas aí foram escritos por mais ou menos uns 300 escritores, ok? Então sai a música e entra apenas a parte escrita de um poema, ok? É nesse movimento de transição literária que como vocês começam a perceber a distinção entre música e poema. Detalhe interessante é que esses poemas eles são escritos em redondilhas maiores, tá? Então 7 sílabas poéticas em cada verso, beleza? Quer dizer que também era só maiores? Não, tinha também redondilhas menores, que é composto por 5 sílabas poéticas em cada verso. Nesses poemas também era algo mais íntimo, algo mais dentro do eu lírico. Surge o eu aqui que sente mais aquela dor emocional, tá? Então a parte da emoção é mais mostrada aqui do eu lírico, tá? Não é mais assim tão aberto para saber quem é que estava falando, né? Senhor ou senhora, quem é essa senhora? Agora não, agora é mais íntimo e fala eu, que aquela pessoa é ela que designa literalmente quem é o próximo, a quem é direcionado esse poema. Tá bom? A linguagem desses poemas, cara, é muito rebuscada, uma linguagem arcaica, complicada. Ou seja, parecia que eles escreviam os poemas ao lado do poema, eles iam escrevendo e tinha um dicionário, porque é muito complicado. É difícil de ler? Sim, vou ser bem sincero, tá? Sim. No entanto, com esforço e você também com o dicionário ao lado, não deixa de ser impossível. Tá? Difícil é uma coisa, impossível é outra. Então, é difícil, no entanto, é possível você ler, ok? Muito bem, e agora chegamos no ápice, no momento mais top, que é o que teve grande peso nesse movimento aí de transição literária, que nada mais nada menos é o gênero dramático. Tá, drama, lembra-se, eu sempre falei para vocês que drama tem origem de sua palavra como ação. Então, câmera, ação, né? Teatro, tem o que? Ação. Então, gênero dramático, nada mais nada menos é o que? São os teatros que haviam naquela época, ok? E o grande peso que nós temos aqui na nossa literatura portuguesa, quem era? O digníssimo Gil Vicente, né, gente? Não é possível que vocês nunca ouviram falar nisso. Eu já comentei em sala de aula uma vez em que nós já estávamos um pouco adiantados. Então isso é mais uma retomada de conteúdo, tá? Gil Vicente. Quem foi esse sujeito? Cara, Gil Vicente foi muito inteligente, porque ele apresentou uma peça, vaqueiro, para o príncipe que tinha acabado... nasceu o príncipe, ele foi lá apresentar para o príncipe. A rainha viu e falou assim, nossa, maravilhoso, né? Apresentou o quê? Uma peça teatral. Como seria o príncipe, né? Então, e por causa dessa apresentação, ele teve um grande peso naquela época. Ele acabou se tornando o teatrólogo ali do reino, tá bom? Então, por isso ele ficou muito conhecido. E nós temos algumas características dele. Para vocês aí que estão com a apostila, a página 58, ok? Ele vai trazer algumas características muito importantes sobre Gil Vicente e sobre as suas obras. É muito importante nós comentarmos um pouquinho sobre os dois tipos de peças que existiam, tá? Que Gil Vicente se dividiu ali. Então vamos falar um pouquinho sobre autos e farsas. Autos, nada mais nada menos, são as peças em que o caráter era mais religioso, tá? Ele não queria deixar... Lembra que era um movimento do que? Humanismo, e estava entrando as ideias antropocêntricas. Então, sim, estava entrando essas ideias de que um homem estava no centro de tudo, um homem que tinha que começar a andar com seus próprios passos. E o teocentrismo, Deus, que era o centro de tudo, começa a sair e o homem começa a entrar, o pensamento humano é mais importante nesse momento. Então Gil Vicente ele começa a tentar resgatar ali, olha, a religião, tá?
Então é nesses altos que surge ali, são peças que vai trazendo ali o que? A importância da religião, a importância de Deus, a importância... E é muito interessante algo que sempre vai ter um caráter moralizante. Como assim? Moral. Aquele que faz coisa errada vai ir para onde? Para o inferno. Aquele que faz coisas boas vai para onde? Para o céu. É isso que eles colocam ali nos seus textos, tá bom? Então, uma prova disso é o texto que vocês leram no bimestre anterior, que era o Alto da Barca do Inferno, tá? Justamente para que, com intuição do que? De nós comentarmos justamente agora. Então, a Alta do Barco do Inferno, Alto da Barca do Inferno, vai relatar um pouquinho aí esse alto. Tanto é que nessas características de alto, tá bom? Moralizante. Por conseguinte, nós temos as farsas, tá? Aí já não trata mais de religião, e sim envolve mais um elemento de humor, tá? E crítica à sociedade. Então ali é uma sátira. Então eles vão criticar ali o porquê de algumas coisas acontecerem ali, tá? Diante daquele período, criticando muito. Não tinha, né? Criticava todo mundo, tá, gente? Reis, criticava os senhores feudais, os que estavam entrando ali, que eram os burgos, os pequenos burgueses, que logo iria se sobressair sobre os senhores feudais. Então todas essas ideias do mercantilismo também era criticada, tudo era criticada nas farsas, tá bom? Muito bem, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Então nós vamos fazer um breve resumo aqui. Vamos lá. Gênero literário narrativo. Peso, nome, Fernão Lopes. Escreveu vamos colocar aí as 3 crônicas, né? Quais são? Vamos lá. Então a primeira, Crônica del Rei Dom Pedro. Segunda, Crônica del Rei Dom Fernando. E terceira, Crônica del Rei Dom João I. Por conseguinte, vamos para o gênero lírico. E aí nós temos um nome que pesa, que é Garcia Rezende, tá, gente? Rezende foi aquele que organizou todos os, vamos colocar, 1000 poemas, só um pouquinho, quiser ler, à vontade, tá? 1000 poemas dentro de um cancioneiro. Era composto por esses poemas e esses poemas foram escritos por 300 pessoas, mais ou menos, ok? Também a música se dissemina do poema. Então, música para um lado, poema é escrita para outro. E redondilha maior e menor. Beleza? Não esquece que a linguagem também é bem elaborada. Ok? E por fim, o gênero dramático. Lembre-se, cara, gênero dramático Gil Vicente. Tá bom? Então, peças teatrais. Pensa nisso. Gênero dramático, teatro. Gil Vicente, ali, humanismo. Beleza? Não esquece isso. E aí nós temos 2 tipos interessantes que vimos aqui, que são autos e farsas, ok? Então já foram explicados. Muito bem, praticamente é isso. Na quinta-feira que vem, segunda-feira, essa agora, a próxima, vocês verão um vídeo um pouco sobre o classicismo. Cara, vai entrar um sujeito aqui, mano, que é muito massa. Ele foi quem escreveu. Lembra do texto que vocês estão lendo agora? Vasco da Gama? Vasco da Gama, personagem top, ó. Camões, cara. Então se prepare que logo nós vamos ver um pouquinho sobre Camões também. Classicismo está chegando. Até a próxima aula. Tchau, tchau.